Olá, pessoal. Sou professora Deusilane, mestranda do PROEF, mestrado profissional em Educação Física Escolar em Rede Nacional pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, Polo Parintins. E hoje quero compartilhar com vocês um pouco do que venho refletindo ao longo das últimas semanas, durante os estudos da disciplina Problemáticas da Educação Física, orientada pelos professores Fernanda Moreto e Osmar Moreira Júnior. A proposta é mergulhar nas principais problemáticas que atravessam a educação física dentro da escola e trouxe questionamentos, incômodos, mas também muitas possibilidades. No vídeo de hoje, vou apresentar para vocês o mapa conceitual das problemáticas. A educação física escolar, ela tem passado por diversas transformações ao longo dos anos. Contudo, ainda enfrentamos muitos desafios que precisam ser compreendidos e superados. Essas problemáticas não são apenas obstáculos, mas oportunidade de reflexão e reconstrução de práticas significativas, inclusivas e críticas. A seguir, apresento as principais temáticas debatidas no campo da educação física escolar, associada a autores de referência que nos ajudam a ampliar a compreensão sobre dilemas e as possibilidades da nossa atuação docente. Problemática 1, denominada de educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Essa problemática, ela reflete sobre as práticas sem planejamento e propõe uma renovação pedagógica com intencionalidade educativa. O velho conhecido rola-bola. Aquelas aulas em que o professor só entrega a bola e deixa a turma jogando livremente, sem orientação e sem objetivos claros. Então, esse modelo ainda é muito comum e é exatamente o que a gente precisa superar. Durante nossos estudos, vimos que existem 3 tipos de atuação docente. A primeira são as práticas tradicionais ou esportivista, que seguem um modelo centrado em regras fixas e na repetição de esporte com foco no desempenho. A segunda é denominada do abandono do trabalho docente, que é caracterizado por aulas sem engajamento, sem atualização e sem inovação, o chamado desinvestimento pedagógico. A terceira são práticas inovadoras. Essas aulas elas buscam trabalhar com a cultura corporal de maneira crítica, reflexiva e significativa. Essas atuações não é para rotular professor, mas ela serve para a gente entender que a forma como ensinamos está ligada a vários fatores, como a nossa formação, a cultura da escola, as condições de trabalho e até a nossa própria história de vida. Quando nós entendemos o nosso papel, passamos a buscar aulas mais significativas que realmente promovem a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. A segunda problemática, ela trata a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Essa problemática, ela discute a importância de integrar o saber prático com o saber conceitual nas aulas de educação física. Essa problemática nos leva a refletir sobre o equilíbrio entre prática e reflexão. Tradicionalmente, nós sabemos que a educação física ela foi vista somente como prática, atividade de esporte, corrida, jogos e outras. Mas sabemos que a educação física ela vai muito além disso. A prática do movimento, ela precisa ter sentido para o aluno. O aluno precisa saber por que está fazendo aquilo, qual o valor daquele gesto, qual a história daquele jogo. Isso transforma a aula em um espaço de conhecimento verdadeiro. O verdadeiro desafio para nós professores está em unir o fazer com o saber sobre o que se faz. Ou seja, não basta ensinar um jogo, um esporte ou uma dança. É preciso contextualizar essas práticas, trazer reflexões sobre cultura, saúde, identidade, cooperação, entre outros temas. Esse é o caminho para que o aluno não apenas execute, mas entenda o valor e o sentido da prática corporal. Mas ensinar sobre o fazer não é também transformar a aula em teoria pura. A ideia é contextualizar durante a prática, durante a própria aula prática.
É conversar com os alunos enquanto a aula acontece, é problematizar, provocar e refletir junto com eles, para que as nossas aulas elas sejam significativas para os nossos alunos. Partindo para a terceira problemática, essa problemática que apresenta a educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Essa problemática ela aborda o reconhecimento legal da nossa área, o reconhecimento da educação física como componente curricular obrigatório e suas implicações práticas. E aí chegamos a uma parte muito importante, a legislação. Sabemos que a educação física é um componente curricular obrigatório, garantido pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e reafirmado pela Lei nº 10.793 de 2003. Para defender essa obrigatoriedade, é importante que nós, professores, conseguimos entender a evolução da legislação. Que no ano de 1961, a primeira LDB, ela tornava a prática obrigatória até os 18 anos. Em 1971, com a reforma educacional, a educação física ela tornou-se obrigatória em todos os níveis de ensino, com algumas exceções, ou seja, alguns estudantes poderiam ser dispensados da prática da educação física. A primeira exceção era a exceção para o trabalho. Se o aluno já estivesse trabalhando com vínculo formal, especialmente no período em que teria aula de educação física, ele poderia ser dispensado da prática. Isso visava acomodar os jovens trabalhadores, especialmente no ensino noturno. A segunda exceção era para a idade. Alunos acima de determinada idade, normalmente 18 anos, também poderiam ser dispensados, com base no entendimento de que a prática não seria mais obrigatória para adultos que já tinham outras responsabilidades sociais e físicas. O terceiro era o serviço militar. Jovens que estivessem prestando serviço militar obrigatório poderiam ser dispensados, pois já estavam submetidos a um regime físico e disciplinar considerado suficiente. A outra forma de dispensa era a incapacidade física. Alunos com condições de saúde ou deficiências físicas que impedissem a prática regular das atividades também poderiam ser dispensados, desde que houvesse comprovação médica. Já em 1977, a legislação ela faculta a prática aos alunos de pós-graduação e à mulher com prole. Em 1996, de acordo com a nova LDB, a educação física passou a ser componente curricular obrigatório no ensino básico e facultativa nos ensinos noturnos, nos cursos noturnos. Em 2001, reforça a obrigatoriedade da educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Em 2003, de acordo com a Lei 10.793 de 2003, que é a legislação atual, a educação física ela é atrelada à proposta pedagógica da escola, mas com as facultatividades anteriores, e deixa de ser componente obrigatório no ensino superior. Mas essa lei, ela traz um trecho que confunde muita gente. Sendo sua prática facultativa ao aluno, aí vem a dúvida: a aula é facultativa ou o aluno pode ser dispensado? É preciso que saibamos interpretar, nós enquanto professores, que a prática física pode ser adaptada ou facultada em casos específicos, como os citados anteriormente, mas a aula é obrigatória para todos. Mesmo sem fazer atividade física, o aluno deve estar presente, refletindo, participando do debate e aprendendo. Valorizar e entender a importância da educação física é entender que ela é fundamental para a formação dos cidadãos mais saudáveis, conscientes e ativos em todas as esferas da vida. Partindo para a problemática 4, essa problemática ela aborda o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Esta problemática ela analisa os fatores que levam à desmotivação e ao desengajamento dos alunos nas aulas.
Mesmo sendo uma das disciplinas mais queridas, a educação física também enfrenta altos índices de afastamento e indisciplina. E os fatores que contribuem são muitos, como os aspectos legais, as aulas realizadas no contraturno, a repetição de conteúdos ao longo dos anos, a exclusão dos estudantes menos habilidosos, a questão de gênero, o foco excessivo em desempenho, alunos com baixa autoestima ou mesmo um ambiente que não acolhe. Mas isso não é culpa dos alunos. É um chamado para que a gente repense nossas práticas. Existem propostas pedagógicas que ajudam muito, como o modelo Sport Education, que trabalha com papéis diversos, como técnico, árbitro e repórter. E o futebol calerreiro, que promove diálogo, resolução de conflitos e protagonismo estudantil. A aula, ela precisa fazer sentido para que o aluno se envolva de verdade. Partindo dessa premissa, vamos para a problemática 5, que apresenta as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Essa problemática, ela questiona a centralidade do esporte tradicional e propõe novas abordagens pedagógicas para a sua aplicação. Essa discussão, ela me tocou bastante. A gente percebe que na maioria das escolas o conteúdo gira em torno dos mesmos esportes. Sempre são os mesmos esportes: o futebol ou o futsal, o voleibol, o handebol e o basquete. E essa problemática, ela pode ser dividida em duas categorias principais. Essas categorias revelam diferentes formas de abordar o esporte na escola. A primeira categoria, ela trata das chamadas aulas hegemônicas, o esporte pelo esporte. Nessas aulas, há pouca ou nenhuma diversidade de práticas corporais. O foco é quase exclusivo no ensino do esporte. Muitas vezes sobre um modelo de treinamento esportivo, com ênfase na técnica, no rendimento e na repetição de exercícios. Já a segunda categoria, ela envolve uma proposta mais pedagógica e reflexiva. O esporte é chamado o esporte da escola. Nessas aulas, há uma maior variedade de modalidades esportivas e uma abordagem que valoriza o entendimento do esporte e tudo o que está em torno dele. O aluno não é apenas praticante, mas também sujeito pensante. Ele entende a lógica do jogo, conhece as suas origens, discute questões sociais, culturais, afetivas e históricas que o esporte carrega. A escola, ela precisa trabalhar a diversidade da cultura corporal, como as danças, as lutas, os jogos e brincadeiras tradicionais. E principalmente as práticas corporais de aventura, porque cada aluno vem de um lugar, de uma realidade e carrega uma bagagem única. O problema não é o esporte em si, mas o modelo esportivista que é trabalhado dentro da escola, que valoriza a competição acima da inclusão. A proposta é ressignificar o esporte para que ele seja educativo, inclusivo e crítico. Partindo dessa premissa, continuamos a nossa apresentação com a problemática 6, que discute a educação física escolar e a questão de gênero. Essa problemática, ela aborda como as aulas podem produzir desigualdade de gêneros e propõe caminhos para a inclusão e o respeito à diversidade. Por fim, falamos de um tema essencial: a questão de gênero nas aulas de educação física. Durante muito tempo, meninos e meninas eles foram separados nas aulas. Os meninos jogavam, as meninas dançavam, os meninos eram incentivados, as meninas eram excluídas. Isso tudo com base em estereótipos de gênero que só reforçam a desigualdade. É importante diferenciar alguns termos para que a gente possa entender a questão de gênero dentro da escola e principalmente nas aulas de educação física. Alguns termos, como por exemplo, sexo, que está relacionado a características biológicas que distinguem homens e mulheres, como genitais e hormônios. O outro é gênero,
que é uma construção social e cultural que diz respeito à forma como nos identificamos e como a sociedade espera que nos comportemos como homens e mulheres. Aí depois nós temos a sexualidade, que se refere a comportamentos, crenças, desejos e formas de vivenciar o prazer e os relacionamentos. A sexualidade ela é ampla e diversa. E a orientação sexual, que diz respeito à atração afetiva ou sexual, que uma pessoa sente por outra, e pode variar entre heterossexual, homossexual, bissexual, entre outras possibilidades. Nós, enquanto professores, precisamos criar aulas que promovam convivência, respeito, empatia e equidade. Precisamos pensar em aulas mistas, seguras e acolhedoras, onde o respeito às diferenças seja prioridade. E como reflexão final, apresento os temas geradores, inspirado em Paulo Freire. Apresento o conceito de situações limite e inédito viável, sugerindo que os problemas da prática docente que enfrentamos, eles podem ser ponto de partida para a transformação educativa. Essa reflexão é inspirada no capítulo 3 da obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Freire fala das situações limites, aqueles problemas difíceis que parecem impossíveis de superar. Mas é justamente aí que mora a potência, porque ao analisar essas situações com criticidade e diálogo, a gente consegue enxergar o que ele chama de inédito viável, aquilo que ainda não existe, mas que é possível de construir. E na educação física, nós podemos citar um inédito viável, que pode ser aquela aula mais inclusiva, aquela prática mais democrática, aquela escuta mais sensível aos nossos alunos. Pode ser o momento em que o aluno excluído se sente parte. E é esse o verdadeiro sentido da nossa profissão. Esse foi o meu percurso pelas problemáticas da educação física escolar. Espero que essa conversa tenha despertado em você a vontade de refletir mais, de transformar mais, de ensinar com mais intenção. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Vamos juntos por uma educação física mais humana, crítica e libertadora.